Amigos, irmãos e irmãs, antes de mais nada eu quero desejar para cada um de vocês a graça, a paz de Deus, desejar para vocês saúde, prosperidade e muita proteção divina em nome de Jesus, tá bom? Vamos para mais uma mensagem para a edificação das nossas vidas nesses dias de isolamento social, e eu quero convidar vocês a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, do verso 1 ao verso 13. Eu vou pedir para que vocês possam aí dar um stop e ler esse texto, e quando você acabar de ler, você clica no play para a gente retornar aí a mensagem. Então, que tal orar e só aquietar quando receber o que pedir? Jesus, nesses 13 versos, nos ensina a orar de uma forma atrevida, ou seja, como se estivesse pedindo o que se já tivesse recebido. Então Jesus começa o seu ensinamento depois que um dos discípulos o pede para ensinar a orar. E o mestre então começa com a oração do Pai Nosso, que você conhece. Essa oração, ela chegou até a nós depois de ser traduzida do grego para o latim e depois para outros idiomas, até chegar à língua portuguesa. No grego original, essa oração, ela usa assim um modo imperativo e indica um jeito atrevido de orar. Quando Jesus diz, seja feita a sua vontade, principalmente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 10, no grego afirma que essa oração ela deve ser com firmeza, ou seja, como se ele estivesse dizendo assim, a sua vontade deve ser feita. Percebeu? Parece ser bem sutil a diferença, mas as implicações elas são enormes quando você sabe o que você está pedindo. Para entender melhor a respeito da atrevida oração, Jesus usa uma parábola para explicar essa ousadia em orar. Vai aí no verso 5 até o verso 8, que Jesus nos conta a parábola do amigo importuno, como se fosse esse tipo de oração que nós devemos orar. Você percebe que esse amigo importuno, ele vai até o vizinho, já era aproximadamente meia-noite, ou seja, tarde da noite, e pede que ele empreste pães para que ele possa então atender o seu convidado inesperado. E você conhece bem essa parábola. O vizinho resistiu o quanto pôde, porque já era tarde, ele não queria se levantar, nem acordar os seus filhos, mas por causa da insistência do vizinho, ele cedeu. Então aqui Jesus nos ensina que a oração deve ser como pedir, não aceitando o não como resposta. Interessante, não é? Eu quero deixar aqui bem claro que esse atrevimento na oração, ele não tem nada a ver com desrespeito a Deus. Pelo contrário, mas estamos falando de uma ação corajosa, uma ação arrojada de uma pessoa que sabe o que está pedindo, por que está pedindo e a quem está pedindo. Isso é bem interessante, eu gostaria que você guardasse isso. Eu penso que essa deve ser a maneira de você encontrar Deus, sendo persistente. Quando você começar a ouvir a Deus, pense nele dentro de você. E aí eu acho que o maior erro do homem é achar que Deus não habita dentro dele, mas do lado de fora. Mas se nós entendermos bem, Deus existe em nós e nós nele. Esta que é a grande verdade. Ser atrevido é ser persistente. Tem um outro exemplo na Bíblia, não é nessa sequência do capítulo 11 de Lucas, mas no capítulo 18, entre o versos 2 e verso 5, Jesus nos conta uma outra parábola, é a parábola da viúva insistente e do juiz iníquo. Iníquo significa perverso.
ou seja, aquele que não pratica a justiça justa. E você sabe que nessa parábola, esse juiz injusto, ele dá ganho de causa para a viúva. Não porque ele queria, mas por causa da insistência dela. Ou seja, todos os dias ela batia a porta do fórum e ela não desistiu enquanto o martelo não bateu a seu favor. Quando nós sabemos usar a oração de maneira consciente e com muita sabedoria, nós descobrimos que Deus, Ele pode se utilizar de situações que nem imaginávamos para nos servir e atender os seus propósitos maiores. Aqui no exemplo da viúva, nós aprendemos que existem orações que não são orações como se estivesse pedindo, mas reivindicando. Pedir é como se você pedisse algo que não fosse seu, mas quando você reivindica, você está solicitando algo que é seu. Isso deve ser levado em consideração quando nós estamos orando a Deus. Prosseguindo a partir aqui do verso 9 até o verso 13 do Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus então encerra os seus ensinamentos sobre a oração e ele começa a incitar os discípulos a orar. Incitar significa estimular, instigar ou encorajar. E esse é o objetivo dessa reflexão. A minha humilde intenção aqui é encorajar os meus irmãos a continuar orando, mas sendo uma oração convincente, uma oração com uma fé ousada, com um atrevimento. E se a gente ler lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, lá no verso 24, Jesus afirma que tudo que a gente desejar, acreditando que já recebeu, assim será. E aqui, nos versos 9 e verso 10, Jesus diz: se você pedir, você receberá. Então, a oração se trata de algo incisivo, de algo definitivo. E eu chamo a atenção daquilo que pode atrapalhar a sua oração, eu chamo de limitação. E esse é o grande problema da maioria das pessoas. Lembra quando eu disse que erramos quando achamos que Deus habita fora de nós? Pois Deus habita em nós. E se nos enxergarmos apenas neste corpo, nós limitaremos o tamanho e o poder de Deus. Pois a gente sabe que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, mas se nos enxergarmos como espírito, podemos nos imaginar como Deus, ou pelo menos parte dele. E isso é fundamental para que a nossa oração tenha grandes efeitos. Então, queridos, fale com Deus, mas fale com Deus próximo de você, não um Deus distante, não um Deus desconhecido. Comece a experimentar, ouse mais, e você vai então ter grandes respostas das suas orações. Eu quero aqui dar um exemplo que ocorreu na nossa vida, especificamente na vida da minha esposa. E a Rose, nós queríamos comprar uma casa em uma determinada época lá na Bahia, e ela começou, antes de me dar esforços para comprar a casa, ela começou a orar, e ela orava como já se fosse, como se a casa já fosse dela. Ela também orava pela dona da casa, como se ela já fosse ex-dona da casa. Isso é interessante. E ela orou até conseguir comprar a casa. Mas durante todo esse processo, as ações, os esforços, tanto dela quanto da ex-dona da casa, se movia cada vez mais para que o desejo de adquirir a casa e o desejo de vender a casa da ex-dona se materializasse, até que tudo se concretizou. E foi uma experiência bem intensa que nós vivenciamos naquele período. Às vezes eu ouço pessoas dizerem que vão mudar de cidade porque aqui não está dando certo, eu vou mudar de igreja porque eu preciso encontrar algo melhor, eu preciso encontrar a presença de Deus. Mas eu
até por experiência própria, eu posso dizer que nada vai adiantar mudar, porque quando nós mudamos de lugar, nós vamos juntos. E se nós vamos juntos, o problema também vai junto. Então, eu aprendi nesse período, e eu gostaria de ensinar a cada um de vocês, e que vocês possam refletir nisso. No mesmo lugar onde está o problema está a solução. Porque aqui dentro, se nós olharmos apenas o nosso exterior, nós não vamos perceber grandes coisas. Porque aqui dentro, se a gente olhar aqui dentro de nós vamos perceber que existe um espírito. E não é pela carne que se consegue grandes resultados, mas pelo espírito. Para nós mudarmos tudo, é preciso decidir realmente o que nós queremos. Nós precisamos decidir quem nós somos e nós precisamos decidir quem vai habitar dentro de nós. Então, quando nós resolvermos isso, nós resolvemos tudo. E se a gente conseguir compreender a dimensão dessa palavra de Deus na nossa vida de hoje, e se nós começarmos a olhar para dentro de nós e quem habita dentro de nós, então nós vamos resolver um grande problema. E a gente vai compreender a dimensão e o poder da oração e como nós devemos orar. Resolvendo isso, queridos irmãos e irmãs, então ore com atrevimento. E quando você orar com atrevimento, você vai então ter uma experiência maravilhosa com Deus que habita dentro de você. Então, peço a Deus, o Espírito de Deus que habita em nós e que é o poder dele nas nossas vidas, que possa processar essa palavra, que nos faça entender e compreender a dimensão da oração e o poder da oração na vida do povo de Deus, que crê no Deus vivo e real. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa apropriar essa palavra em seu coração e que você possa tomar posse dela e ser feliz. Um beijo santo no coração de todos vocês.